Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa a gente se encontrar mais uma semana. A gente tem caminhado, buscando a Deus, orando, louvando, meditando em Sua palavra. E esse é um tempo muito especial. Então aproveita aí, compartilha o link, chama a turma, né? Bota aí nos grupos para que mais pessoas possam participar conosco deste tempo tão precioso. Bom é conhecermos a Deus. E é de verdade um privilégio que Ele nos dá podermos caminhar buscando a Ele e o adorando. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por esta tarde, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que acompanham esse momento de pastoreio, seja qual for o momento em que estão assistindo, ser com cada um de nós, nos abençoa, nos revela a Tua palavra, nos revela a Tua vontade, aplica, ó Santo Espírito, a Tua palavra em nossas vidas, que tudo o que nós venhamos a viver a partir de hoje seja mudado por Ti e para Ti, meu Deus. Senhor, seja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Bênção. Vamos agora ao nosso tempo de louvor e adoração a Deus. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a estar louvando juntamente conosco. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está
neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças,
e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Amém! Olha aí que lindos louvores, não é não? Como é bom a gente poder adorar a nosso Deus também cantando assim, de uma forma tão especial. A gente sempre tem orado, né, por algumas causas específicas e não vamos parar de orar. Então, coloca o teu motivo de oração aí no chat, vai vendo o que os irmãos estão colocando também. Mantenha-se em oração durante toda a semana, todo o tempo, uns pelos outros, né? E nesse momento eu vou destacar aquilo que a gente sempre ora. Primeiro, pelos nossos líderes, né? Nossos pastores, o conselho da igreja, nossa junta diaconal aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, líderes de pequenos grupos, líderes de ministérios. Vamos sempre orar por eles, são pessoas que Deus levanta para cuidar da sua igreja e que carecem das nossas orações o tempo todo. Vamos orar também pelas nossas congregações, né, as lideranças que Deus tem colocado em cada uma delas. Vamos orar pelas nossas famílias, em especial por aquelas famílias que de alguma forma tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor. Vamos orar pelos enfermos, pelos endividados, pelos desempregados, por aqueles que precisam, né, de alguma gota da graça de Deus. Tá bom? Orem comigo e orem também aí colocando os seus motivos, sejam pedidos, sejam agradecimentos, seja um louvor a Deus. Senhor, Tu és esse Deus todo-poderoso, um Deus que é santo, 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 incomparável. Tua voz, Pai, ressoa como um trovão, e as nuvens são os pós dos teus pés. Tu estás assentado num trono de glória, com veste branca, do alto dos céus, olhando para nós, ouvindo o nosso clamor, cuidando de cada detalhe de nossa vida. Tu és esse Deus soberano, maravilhoso, misericordioso, um Deus que se relaciona com a criação. Tu não nos abandonaste à própria sorte, muito pelo contrário. Tu governas o universo, tu governas o tempo e nada escapa do teu controle. Louvado seja Tu. Ó Senhor, quero te rogar agora pela liderança que Tu mesmo colocaste sobre a Tua igreja. Abençoa, meu Deus, a cada pastor, em especial, eu quero nomear os pastores aqui da Igreja Presbiteriana das Graças, o pastor Sávio, Jean, pastor Humberto, pastor Serginho, pastor Letinho. Sê com cada um deles, com suas famílias, livra-os, Pai, do mal, livra-os da tentação, da cobiça, da queda, protege-os contra os maus desígnios de seus próprios corações e que as suas vidas, Senhor, sejam sempre motivos de glória, louvor e honra ao Teu nome, ó Deus. Abençoa também, Pai, o conselho da Tua igreja, também pastores do Teu povo. Ó Senhor, que esses presbíteros, eles estejam sempre com os olhos fitos em Ti, com corações tementes a Ti, que eles possam tomar decisões e viver a partir do que Tu dizes que é bom, meu Deus. Abençoa, Pai, também toda a liderança, seja em ministério, seja em outros ambientes, em outros níveis, outras esferas. Ó, Pai, cuida daqueles que Tu mesmo levantaste. Queremos Te rogar também, meu Deus, pelas nossas congregações e pelas lideranças ali estabelecidas e pelas pessoas, nossos irmãos
que ali te servem e te buscam, Pai. Abençoa, Senhor, Petrolina, lá com o pastor Elinho, com Carmen e aqueles nossos irmãos. Abençoa Serra Branca com Cezinha, Rossana. Abençoa nossa igreja lá em Triunfo, com o pastor Francisval, com Rafaela, seus filhos e os irmãos que ali também servem. Abençoa também, Pai, nossa congregação aqui em Casa Amarela, com o nosso querido presbítero André Peixoto, com Karina, sua esposa, e os irmãos que estão sempre ali servindo também. Pai, abençoa, Deus, cada um. Ó, Pai, queremos te rogar também por aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão doentes, que precisam de algum socorro teu, que em seus corações sabe que tu és o Jeová Rafá, que tu és o médico dos médicos, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, vai ao encontro desses nossos irmãos, vai até eles e dá-lhes um conforto, dá-lhes um consolo, dá-lhes o privilégio de te ver, de te perceber nesses processos que eles têm vivido, Pai. E dá a eles também, se assim te agrada, uma cura que seja completa, uma cura que venha brevemente e um novo tempo de vida. Te rogamos também, meu Deus, por aqueles irmãos que estão precisando de uma nova oportunidade de emprego, aqueles que estão endividados, que estão com dificuldades financeiras. Ó Senhor, venha ao socorro do teu povo, nos ensina uma nova mordomia, mas também nos dá, Pai, um tempo de restauração acerca da vida profissional. Abençoa, Senhor, estes irmãos, que eles possam te servir aonde quer que estejam desenvolvendo suas profissões. Senhor, te rogo também por aquelas famílias que estão com alguém que está distante dos seus caminhos. Resgata, Pai, essa pessoa, redime sua vida, traz-o de volta para os seus braços, para o teu colo, e que haja um genuíno arrependimento dos maus caminhos que foram trilhados, Pai. Ó Senhor, que a nossa casa, as nossas vidas, nossas profissões, que tudo seja sempre motivo de glória e louvor ao teu nome, é que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é isso. Nós hoje estamos aí em Josué, no capítulo 7. A gente vai ler o texto e vai comentando, mas antes de começar o capítulo 7 propriamente dito, eu queria voltar um pouquinho no último texto que nós lemos, que nós estudamos, que foi Josué, obviamente, o capítulo 6. E eu queria ler pouco mais de um versículo, tá? A gente vai lá em Josué, no capítulo 6, onde é narrado, a conquista de Jericó, o povo ali arrodeando a cidade, tocando trombetas, sem nenhuma arma levantada, nada que derrubasse aqueles muros. Mas no versículo 15, narra aí o finalzinho de todo esse processo. O versículo 15 diz: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva. No finalzinho, e somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué vai dizer para eles: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Mas aí, o que para a gente agora eu queria destacar. Versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Vou pular agora mais um trechinho, versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais.
Vejam, né, as ordens que Deus tinha enviado para o povo através de Josué. Não tomem dessas coisas da cidade de Jericó, porque elas são condenadas. E você não pode ter para a sua vida aquilo que você mesmo está falando que é mal. Você sabe que é mal, é algo que é condenado. Não tome para si aquilo que é condenado. Tá? Agora vamos para o nosso texto. Josué, capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Entenderam porque a gente voltou, né? O capítulo já começa falando do que foi que aconteceu após a derrubada lá dos muros de Jericó. E por que que o povo de Israel, veja, os filhos de Israel prevaricaram, foi isso que a gente leu. E por que que eles prevaricaram? Continuando o texto. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A gente ainda não sabe o que foi tomado, o que foi que eles pegaram, né? Mas a gente sabe que eles desobedeceram às ordenanças do Senhor. E o que foi que aconteceu? Veja o texto. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. É interessante porque o texto ele já fala de uma forma muito clara que o povo prevaricou porque um homem de uma família, de uma tribo, cometeu um pecado. E que pecado então? E por que Deus então, por que a Bíblia está falando que os filhos de Israel prevaricaram? É porque houve sim um pecado de omissão. As pessoas sabiam o que havia acontecido, o que estava acontecendo, e estavam caladas. E diante do pecado, o que é dado é a justiça, é a ira de Deus. E o texto está revelando isso aqui pra gente, né? Então, versículo 2. A história agora, ele fala o que aconteceu, mas depois a história volta, tá? Agora a gente vai ver a narrativa de Josué enviando, né, espias mais uma vez. Vamos ver aqui. Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então perceba o que está acontecendo. O povo tinha conquistado Jericó, e vou aqui relembrar, né, a narrativa sobre Jericó, porque Josué também tinha enviado espias, os espias foram lá, entraram na cidade, estavam perseguidos, estavam sendo perseguidos, Raabe esconde eles lá no eirado da casa, né? E então eles voltam e falam: rapaz, vamos lá porque Deus já nos deu a cidade. Eles dão um relatório de fé, né? Aqui não. Então, eles tinham conquistado Jericó e agora eles tinham tomado, né, das coisas condenadas. E agora Josué envia 2 espias para Ai, uma outra cidade chamada Ai. E o relatório deles, vejam, parece até soberbo, né? Parece até boçal. Rapaz, não precisa enviar o povo todo, não. Envia 2 ou 3 mil. Ali a gente dá conta. Não precisa nem orar a Deus, né? Não parece que eles estão falando isso. Não é um relatório que traz fé. É um relatório que traz soberba. E você lembra o que a Bíblia fala sobre isso? A soberba precede o quê? A soberba precede a ruína, precede a queda. Esses homens, eles estavam dando passos, estavam caminhando em suas vidas de forma, né, a se distanciar cada vez mais de Deus. Eles não ouviram, não obedeceram às ordenanças do Senhor. Eles agora acharam que eram bons, que eram fortes o suficientes para conquistar Ai.
viviam agora, né, o que parece, de uma forma soberba, de uma forma, né, meio boçal. Bom, versículo 4. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Percebam, não era tão fácil conquistar Ai, 2.000, 3.000 homens, ali vai ser tranquilo. E veja o que foi que aconteceu. Na verdade, esses homens de Israel é que foram derrotados. Eles fugiram, foram perseguidos, e a derrota foi ainda maior. E o coração deles agora é que se derrete. Não é o povo de Ai que está com o coração derrotado, assombrado, temente a Deus, como foi lá o caso de Jericó. Agora não. Agora é o povo de Deus que não está acontecendo o que está acontecendo, que não está entendendo, né, o que está acontecendo. O povo fala, ué, a gente conquistou Jericó sem levantar uma arma. E aqui, Ai, parecia que era muito mais simples, muito mais fácil. Nós fomos derrotados. Às vezes tem batalhas em nossas vidas que são assim, né? A gente olha e fala, rapaz, esse negócio aqui não tem jeito não, é impossível. Vou orar a Deus e Deus Deus vai dizer para mim qual é a resposta. E aí vem a vitória da parte de Deus. E então a gente fala, a partir de agora eu sei, eu dou conta de tudo, né? E chegam as derrotas e a gente fala, mas por quê? Que é justamente o que acontece com Josué aqui, ó. Então Josué, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre a cabeça. Estão se humilhando ali diante de Deus. E disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Perceba, Josué, os anciãos do povo, ou seja, a liderança do povo, não entendeu o que aconteceu. Eles foram orar e se humilharam diante de Deus. Veja, a liderança não sabia o que estava acontecendo. E por isso parecia que eles estavam ali, né? Enfim, por quê? E agora, Deus? Mas, poxa, como é que o teu nome vai ser glorificado? Na verdade, o teu nome vai ser desdenhado, porque as pessoas vão falar, olha, esse povo aí a gente derrota facilmente, né? E muitas vezes na nossa vida a gente passa por coisa parecida, porque a gente fala assim, não, isso aqui o pastor não vai saber nunca, né? Isso daqui o presbítero, o líder do meu pequeno grupo nunca vai saber, então não tem problema, não. E de repente acontece alguma coisa e está ali a liderança procurando uma resposta que não vem, né? Meu irmão, pode ser que o pastor não saiba, que o presbítero não saiba, que o líder do seu pequeno grupo não saiba, mas quem não poderia saber, sabe de todas as coisas. Deus conhece cada pequeno detalhe de nossa vida. Ele conhece toda a nossa podridão. Aí veja a resposta que Deus dá aqui para Josué, né? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, e ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não tolera o pecado. Ele não fica nem pertinho do pecado. Ele não se associa com o pecado. Ele não se mancha com o pecado. Quando Josué clama a Deus, quando os anciãos clamam a Deus, quando a liderança do povo clama a Deus, Deus respondeu. E Deus falou: olha, eu sei que vocês não estão entendendo. Eu sei que vocês estão confusos. Mas deixa eu falar. Eu não estou junto com vocês nessa batalha enquanto o pecado continuar em vosso meio. Vocês precisam extirpar o pecado do vosso meio para que não o pecado esteja em meio a vocês, mas eu esteja. Eu sou o Deus Emanuel que habita em meio do meu povo, e aonde eu estou, ali não está o pecado. Então, meus irmãos, é isso que Deus fala para a liderança e é isso que Deus nos fala em nossas vidas. E tantas vezes a gente está ali: Deus, eu oro e você não me ouve. Deus, eu falo e você não responde. Deus, eu não entendo mais nada do que está acontecendo. Mas a gente não abre mão dos pecados em nossas vidas. Pelo contrário, a gente aceita que o pecado se aproxime. A gente até ri e acha engraçado, acha, né? Porque a gente não pode, de alguma forma, ficar fora de determinado círculo ou perder determinada oportunidade, né? Essa oportunidade talvez seja única em minha vida. Meus irmãos, único em nossas vidas é Deus. Único em nossas vidas é viver a eternidade com Ele. E Ele deixa muito claro: não há espaço para nós dois na sua vida. Se você prefere o pecado, se você prefere viver com as coisas que eu condeno, então você não viverá comigo. Mas se você quer uma vida comigo, santificai-vos. Aprenda a viver a vida que eu lhe dei. É isso que Deus está falando aqui para Josué. E bora ver o que foi que aconteceu na história, né? Então, vamos aqui, versículo 16. Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores.
e declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que estava tudo escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Meus irmãos, assim nasce o pecado, a cobiça do nosso coração. Tiago fala isso lá no Novo Testamento e a gente vê o exemplo prático aqui no livro de Josué. Havia a ordem de Deus: não peguem daquelas coisas que ali ficarem naquela cidade de Jericó, porque são coisas condenadas. Mas vejam, era uma prática natural você pegar os despojos daquele povo que você conquistou. A sociedade daquele tempo, qualquer um, faria isso. Talvez Acã olhou e fez: eu tenho passado tanto tempo caminhando em um deserto, agora que eu estou entrando na terra prometida, eu quero começar melhor, eu mereço começar melhor, eu mereço ser feliz, eu mereço essa capa, eu mereço esse ouro, eu mereço essa prata, eu mereço isso. Mas Acã não se preocupou em ter uma vida com Deus. Então, quando ele é confrontado, ele assume a sua culpa e fala: do meu coração é que veio isso, não foi de nenhum outro lugar. E eu não resisti, eu caí. Eu gosto do texto quando ele diz que Josué enviou mensageiros que foram correndo. Josué não tratou a situação, não tratou o pecado com calma. Vamos deixar as coisas se acalmarem, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar a poeira baixar. Não, a ordem de Deus era muito clara. Não pode haver pecado ali, e se houver, eu não estarei ali. Mas Josué queria Deus urgentemente. Então ele manda os mensageiros que eles vão lá correndo para ver se realmente procedia aquilo que havia sido dito por Acã. E eles acharam e colocaram tudo ali diante de Deus. E aí, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Meus irmãos, o pecado foi tratado. A justiça divina foi satisfeita. E agora o povo pode voltar a se relacionar com Deus. Agora Deus pode voltar a habitar em meio ao seu povo. Isso te lembra alguém? Alguém que pagou o preço do seu pecado? Alguém que morreu para satisfazer a ira da justiça de Deus? Alguém que, enquanto pecador, agora recebeu a vida daquele que morreu? Essa história, para nós,
aponta para Jesus Cristo, que foi lá, que pagou o preço do pecado, que satisfez a ira da justiça de Deus e na cruz nos fez totalmente santos e totalmente justos para que pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus. E assim ele nos restaurou para sermos corpo, para sermos povo de Deus. E hoje nós podemos viver isso. Então, meu irmão, minha irmã, se tem algo em sua vida que ainda não está 100% ajustado, 100% alinhado com aquilo que é bom, que é agradável aos olhos de Deus, esse é o tempo de você se ajoelhar diante de Deus, de se arrepender, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e resgatador da sua vida. E falar assim: Deus, me livra da cobiça do meu coração. Eu não quero essas coisas, eu quero a Ti. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, diante de Ti, que é santo, que é justo, é que nós nos achegamos. Sabendo quem nós somos, pecadores, miseráveis, nós éramos Teus inimigos, mas Tu nos resgataste. Tu nos deste uma nova vida. E o pedido agora que eu quero te fazer é: nos ajuda, Pai, a viver essa vida. Nos ensina a viver quem Tu nos tornaste. Nos ajuda a desfrutar desse novo tempo, esse tempo de paz, de alegria, de deleite em Ti. Abençoa, Senhor, a minha vida e a vida de cada irmão que acompanha aqui esse momento de pastoreio. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos para um último louvor? Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que bênção, meus irmãos! E assim hoje, louvando a Deus, terminamos nosso momento de pastoreio que tratou, onde nós estudamos de Josué, capítulo 7. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fica na paz.